Amores, vamos continuar aqui com os vídeos. Vamos continuar com os vídeos após eu colocar o microfone, né? Porque afinal de contas, sem microfone vocês não vão conseguir me ouvir direito. Beleza, como é que vocês estão? Bora continuar aqui com os vídeos de lógica. Agora nós vamos falar sobre o operador de negação. Exatamente isso daqui, né? Então assim, por exemplo, se eu tiver uma frase como eu gosto de maçã, exemplo, né? Então eu estou falando, por exemplo, eu, neste caso Bruno, eu gosto de maçã. E até que eu gosto mesmo, só não gosto daquelas maçãs muito grandes, acho que daquela Argentina, que ela é meia farinhenta, assim, né? Ela esfarela quando morde. Né? Faz tempo que eu não como maçã verde, faz bastante tempo. Mas uma Fuji, aquela pequenininha, né? Essas daí são mais gostosinhas, mas a maçã argentina é meio ruimzinha, pelo menos para mim. Mas enfim, vamos dizer assim, eu gosto de maçã. E eu atribuo isso ao A, ok? A partir do momento que eu nego essa afirmação, eu estou tratando a mim, né? Mas imagine que você estivesse tratando, por exemplo, alguma outra pessoa, né? Bruno gosta de maçã. A partir do momento que você nega isso, né? Você está negando o quê? Você está negando a afirmação. Aí, então ficaria eu não, né? Gosto de maçã. E se tocar o telefone é porque, sei lá, estão me ligando aqui, dessas empresas aí que fica pegando o telefone de gente que está ativa, né? Vendo se o telefone está ativo ou não. Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma negação, eu estou negando aquilo que está ocorrendo. Vamos dizer assim, aquilo que está acontecendo, né? Aquilo que eu estou afirmando dentro da minha frase, da minha sentença e assim por diante. Então, se falar João é gordo, se eu negar essa afirmação, estou falando que João não é gordo. Não estou falando não é o João que é gordo. Estou falando que ele não é gordo, né? Se eu falar não é o João que é gordo, né? É quase a mesma coisa, né? Mas dependendo do contexto ao qual a gente está falando, essa frase ela remeteria num contexto ao qual você estaria se referenciando a alguém, né? Então seria mais uma negação de alguém ou de alguma referência, né? Talvez funcione, talvez não, eu não sei dizer ao certo, né? Não é o João que é gordo. Eu acho que pelo menos no português ficaria o João não é gordo, né? É como se eu tivesse, no fim das contas acaba sendo uma negação, né? Dependendo do contexto, dependendo da frase a qual você está falando, né? Mas no português, vamos dizer assim, é isso. É falso que o João é gordo, né? Então, sim, não é o João que é gordo, talvez funcione. É falso que o João é gordo, é falso que eu gosto de maçã. Veja que o incorreto talvez entraria, né? Porque entraria naquela. É que eu fico com receio de explicar uma coisa que entre na força do argumento, né? Aí, ó. E, ó tem um filho de uma pessoa aí que tá ligando ainda para mim, né? Obrigado, né? Então é o seguinte. Então, é uma negação daquilo que está dentro da variável. Beleza? Então, dependendo daquilo que você estiver fazendo, como por exemplo, lembra quando entramos em uma negação de uma sentença que é molecular, isso, né? Por enquanto nós estamos tratando de sentenças atômicas, ok? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma negação de uma negação. Então, eu poderia simplesmente colocar desse jeito aqui, ó. Duas negações de A. Aí ficaria mais ou menos assim. Não é verdade, por exemplo. Não é verdade que eu não gosto de maçã. Né? Não vou escrever aqui que é para não ficar demorando tanto. Né? E eu poderia falar, não é verdade, que 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 não é verdade. Né?
numa questão lógica, né? E esse A está muitíssimo feio. Numa questão lógica, este é a mesma coisa que este. Num retorno lógico, porque dado que isso seja verdadeiro, no fim das contas eu vou ter um retorno verdadeiro, ok? Se eu estiver negando a negação, no fim das contas eu também vou ter uma afirmação verdadeira, né? Porque este, logicamente, numa questão do resultado, ele vai ter o mesmo resultado que vai ser verdadeiro. Mas assim, no português, na argumentação, não necessariamente quer dizer a mesma coisa, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma negação de uma negação é uma afirmação? Depende. Uma outra coisa que é bem interessante, principalmente quando nós estamos fazendo uma análise argumentativa, né, e eu espero futuramente ter conhecimento bastante para podermos entrar em análise argumentativa, que inclusive eu tenho um livro, eu preciso voltar a lê-lo, né, eu acho que eu vou terminar de lê-lo depois que eu fazer aqui a introdução lógica, e aí a gente passa aqui, é que uma negação de uma afirmação não necessariamente quer dizer uma afirmação de uma outra coisa. Imaginemos, por exemplo, que alguém me pergunte, Bruno, você é corintiano? Eu vou falar, não, eu não sou corintiano. Aí a pessoa já fala, ah, beleza, então você é palmeirense. Não, eu não sou corintiano. Não necessariamente quer dizer que eu seja palmeirense, ou que eu seja São Paulino, ou que eu seja flamenguista, ou que eu seja vascaíno. Não. Simplesmente só quer dizer que eu não sou aquilo. Né? Não querendo politizar, mas já politizando. Isso é uma coisa que nós vemos, por exemplo, nos bate-papos e nos furores que nós vemos na parte principalmente política, Twitter, Facebook, né? LinkedIn é mais tapa de pelica, né? Com luva de pelica. Mas não necessariamente você está negando alguma coisa, você está afirmando outra. Eu não vou votar no candidato A. Ah, então você vai votar no candidato B. Não, eu posso votar em alguma outra coisa. Eu posso simplesmente votar em ninguém. Né? Ah, você gosta de A, então eu não gosto de A. E tá, necessariamente você gosta de B. Não, eu simplesmente só não gosto de A. Uma outra coisa que é bem importante é que ele é um operador atômico. Ele não é um operador molecular. Então, por exemplo, a partir do momento que eu coloco um E, um OU, né, eu estou fazendo uma operação entre dois átomos e ele está virando uma molécula. Né, operações moleculares. Tipo, então eu tenho a afirmação A, tenho a afirmação B e eu junto as duas. Né? Este daqui, o negação, ele é em cima de um átomo. Então eu simplesmente nego uma única coisa. A partir do momento que eu tenho uma operação, por exemplo, com E, só queimando um pouco a largada, né? Então, por exemplo, eu tenho a operação A e B, por exemplo. Quando eu nego as duas. Então, digamos que fulano é gordo e feio. Fulano, aí aqui eu falaria, é falso que fulano é gordo e feio. Não estou dizendo que fulano não seja feio, eu estou simplesmente falando que os dois não são as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, ele pode ser feio e magro, ele pode ser magro e feio, ele pode ser gordo e feio, né? Ou ele pode ser bonito e magro. Não sei se vocês conseguiram entender, mas a negação, eu estou fazendo uma negação daquilo que foi proposto. Se eu estou falando que, por exemplo, amanhã eu estou fazendo outros tipos de proposições, tá bom? Então, por exemplo, assim, alguém fala para mim, ontem você foi tomar café e comeu um churros. Eu vou falar, não, ontem eu não tomei café e comi churros. Mas não necessariamente quer dizer que eu estou eliminando os dois. Quando eu estou falando no E, queimando um pouco a largada novamente, né, eu estou falando que essas duas características têm que estar ao mesmo tempo. Quando eu faço uma negação, eu estou fazendo uma negação das duas, mas não necessariamente, pelo menos no português, quer dizer que uma das duas não esteja presente. Tá? Então pode ser que eu tenha feito uma coisa ou outra, né, ou não tenha feito nenhuma das duas. Eu simplesmente só estou negando o conjunto da obra. Tá bom? Isso daqui vai ficar mais evidente quando nós entrarmos na parte 6, que é quando nós realmente começaremos a fazer as continhas, né, dos operadores lógicos. Pelo menos por enquanto é só um conhecimento breve sobre eles, tá bom? Queimei um pouco de largada, né? Eu falei um pouco sobre o operador E, mas eu vou continuar falando sobre ele no próximo vídeo. Beleza? Beijos carinhosos do bumbumzinho de vocês e até o próximo vídeo, galerinha!